Com praticamente todos os músculos do corpo doloridos, Sunny caminhou até as meninas e caiu no chão. Depois de recuperar o fôlego, olhou para Cássia. Cássia, você se sente melhor? Vários segundos depois, a garota cega assentiu lentamente. Que alívio! Ele se mexeu e hesitou um pouco. Cássia não parecia muito bem. Seu rosto ainda estava muito pálido, com uma expressão distante e atordoada. Seu corpo, pelo menos, não tremia mais. Sunny não era muito bom em conversar com as pessoas, muito menos em acalmá-las. Ele não sabia bem o que dizer. Ele lançou um olhar para Nefes e suspirou interiormente. Quem diria que um dia ele se tornaria a pessoa mais sociável até onde a vista alcançasse? Que piada! Posso tomar um pouco de água? Cássia se virou para ele e franziu a testa, como se estivesse confusa com a pergunta. Então, de repente, ofegou e arregalou os olhos. Desculpe. Sim, claro. Ela convocou a garrafa de água ilimitada e a ofereceu a Sunny. Ele a aceitou com um sorriso agradecido e bebeu alguns goles avidamente antes de entregá-la a Nefes. Por fim, ela retornou a Cássia. Beba você também. Depois que ela fez isso, ele deu um tapinha desajeitado no ombro da garota cega. Parece que está tudo bem agora. Sim, você teve outra visão. Pode nos contar, se quiser. Cássia hesitou um pouco antes de dizer. Eu, não sei. Talvez tenha sido só um pesadelo. Sunny e Nefes trocaram olhares. Ambos duvidaram que o que Cássia viu fosse um simples pesadelo. Afinal, as pessoas geralmente não sonham no reino dos sonhos. A garota cega, por sua vez, continuou. Não me lembro bem. Está tudo em fragmentos. Sunny considerou cuidadosamente suas palavras, não querendo pressionar Cássia demais. Você pode simplesmente nos contar o que lembra. Talvez consigamos entender tudo juntos. Cássia suspirou e assentiu timidamente. Após uma longa pausa, ela finalmente encontrou coragem para falar. A princípio, viu uma escuridão sem limites, trancada atrás de 7 selos. Algo vasto se agitava na escuridão. Senti que, se o visse diretamente, perderia a razão. Enquanto observava, aterrorizada, os selos se romperam um após o outro, até que restasse apenas um. E então esse selo também se rompeu. Ela tremeu um pouco. Depois disso, não sei. Foi como se minha mente se estilhaçasse em 1000 cacos, cada um refletindo sua própria imagem. A maioria deles era sombria e assustadora. Alguns eu já esqueci. Os outros? Cássia ficou em silêncio, lembrando-se. Eu vi o castelo humano novamente. Só que, desta vez, era à noite. Havia uma estrela solitária queimando no céu negro. Sob sua luz, o castelo foi subitamente consumido pelo fogo, com rios de sangue escorrendo por seus corredores. Vi um cadáver em uma armadura dourada sentado em um trono. Uma mulher com uma lança de bronze se afogando em uma maré de monstros, um arqueiro tentando perfurar o céu em queda com suas flechas. Finalmente, ela olhou para cima, com o rosto cheio de horror. No final, vi uma torre carmesim colossal e aterrorizante. Em sua base, 7 cabeças decepadas guardavam 7 fechaduras. E no topo, um anjo moribundo estava sendo consumido por sombras famintas. Quando vi o anjo sangrar, de repente senti como se algo tão precioso que não pode ser descrito em palavras tivesse sido tirado de mim. Sua voz ficou mais baixa. Então, senti tanta tristeza, dor e raiva que o pouco que restava da minha sanidade pareceu desaparecer. Foi então que acordei, eu acho. Nefes e Sunny permaneceram em silêncio por um tempo, tentando entender o que Cássia lhes contara. Mesmo que Nefes tivesse uma ideia, ela não demonstrou. Sunny, no entanto, estava completamente perdido. Ele não conseguia nem começar a decifrar o significado oculto por trás da visão, se é que havia algum. Anteriormente, a visão de Cássia sobre o castelo era bem direta. Mostrava uma fortaleza humana e até mesmo a direção em que ela estava situada. Desta vez, porém, seu sonho era desconexo, cheio de simbolismos estranhos e imagens vagas e incertas, muito mais como a profecia de um charlatão do que uma visão obtida por meio de uma habilidade de aspecto. Finalmente, ele suspirou. Talvez tenha sido só um pesadelo. Suas visões anteriores não foram assim, certo? Cássia balançou a cabeça silenciosamente. Sunny coçou a nuca. Bem, as pessoas normalmente não sonham no reino dos sonhos, mas você sonha. Talvez ter um pesadelo aleatório de vez em quando seja um efeito colateral da sua habilidade. A garota cega se virou para ele, com um leve alívio estampado em seu rosto. Você realmente acha isso? Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Por que não? É uma possibilidade. Por dentro, porém, ele se sentia inquieto. Um anjo moribundo sendo consumido pelas sombras. Por que isso soa tão ameaçador? Eu deveria tentar ficar longe de anjos no futuro. Nossa, o que aconteceu com a minha vida? Uma frase como essa nem parece mais loucura. Com isso, eles finalmente estavam prontos para receber um novo dia. Algum tempo depois, eles estavam sentados na borda oeste da plataforma de pedra, observando os catadores lá embaixo. A sombra de Sunny estava ocupada explorando um caminho até o próximo ponto alto. Sempre houve tantos assim. Sunny olhou para Nefes e balançou a cabeça. Não, havia muito mais. Parece que eles já estão quase terminando a carcaça. Duvido que dure até o anoitecer. O que significava que, amanhã, todas essas feras estariam vagando pelo labirinto, dificultando o progresso dos 3 adormecidos. Seria melhor partir naquele dia e se distanciar da horda antes que os necrófagos terminassem seu banquete. No entanto, sem explorar o caminho com antecedência, havia o risco de não chegar a tempo em segurança. Ambas as opções eram arriscadas. Nefes franziu a testa, aparentemente pensando a mesma coisa. Depois de um tempo, ela disse. Não quero que Cássia passe mais uma noite perto desta estátua.
Vamos embora agora. Sunny pensou por um momento, depois abriu a boca para dar sua opinião. No entanto, uma comoção repentina o impediu de falar. No fundo do mar que desaparecia, em meio a montes de corais quebrados, a carcaça do monstro gigante, semelhante a um tubarão, a metade restante, para ser mais preciso, estava quase despojada de carne. E entre seus ossos brancos, algo brilhava na lama. 2 cristais extremamente grandes e luminescentes. Os olhos de Sunny se arregalaram. Aqueles são... Sim, fragmentos de 2 núcleos de alma transcendentes. Transcendentes, 2 deles. De repente, ele foi tomado simultaneamente por ganância e medo. Ganância por causa da raridade e do valor dos fragmentos de alma transcendente. Medo porque o tubarão gigante se transformou em um demônio corrompido, pelo menos. Um demônio corrompido, se não for detido por um santo ou por um grande número de despertos, pode destruir uma cidade inteira. Sunny percebeu tardiamente que estava muito mais perto da morte naquela primeira noite do que imaginara. Deveríamos. Espere e ouça. Ele olhou fixamente para Nephis e então ouviu obedientemente o clamor distante e quase inaudível dos necrófagos. Depois de um tempo, ele notou alguma desarmonia nisso. Nephis de repente ficou tensa. Lá! Ela apontou na direção do labirinto. Depois de se concentrar, Sunny finalmente conseguiu notar 2 sombras enormes saindo de uma passagem particularmente larga. Um segundo depois, as criaturas que projetavam aquelas sombras apareceram. Sunny engoliu em seco. Droga! Os monstros pareciam os necrófagos, mas não exatamente. Para começar, eram muito maiores, elevando-se acima dos arredores a mais de 3 metros de altura. Sua carapaça parecia mais espessa. Era de um preto profundo e escarlate, como uma armadura antiga encharcada de sangue. Aqui e ali, espinhos de aparência cruel cresciam da carapaça, tornando cada movimento deles muito mais perigoso. Além disso, em vez de pinças pesadas, seus braços terminavam em foices ósseas longas, curvas e aterrorizantes. Sunny sentiu suor frio escorrendo pela espinha. Que diabo são essas coisas? Nephis inclinou a cabeça. Monstros, eu acho. Criaturas do pesadelo com um núcleo de alma eram chamadas de feras. Eram perigosas e fortes, mas irracionais. Se conseguissem se desenvolver ou fossem criadas com um segundo núcleo, tornavam-se monstros. Monstros eram muito mais devastadores e possuíam uma forma rudimentar e distorcida de inteligência. Eram o próximo passo na evolução de uma besta do pesadelo. E esses 2 pareciam ser versões maiores e mais mortais de necrófagos de carapaça. Sunny e Nephis observaram os 2 monstros se aproximarem da carcaça. Os necrófagos estavam visivelmente com medo deles, correndo para sair do caminho. Aqueles que eram 2 ou mais lentos eram impiedosamente jogados para o lado ou cortados em pedaços pelas foices de osso. Rios de sangue azul escorriam para a lama. O que eles estão fazendo? Vieram absorver os fragmentos de alma. Finalmente, os monstros chegaram à carcaça. Cada um deles pegou um dos cacos. No entanto, em vez de absorvê-los, simplesmente se viraram e levaram os cristais preciosos embora. Os catadores abriram caminho, seguindo os cacos com seus olhinhos famintos. Sunny piscou e olhou para Nephis. Ainda vamos embora agora. Estrela da Mudança franziu a testa e hesitou. Alguns momentos depois, balançou a cabeça. Não, iremos amanhã. Então, ela se virou para o oeste e observou os monstros em retirada. Faça sua sombra seguir esses 2.